Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 5, 4, 3, 2, 1. 0h30, temos aqui quinta rodada da Major League Soccer, a MLS. Mas antes da gente continuar, eu quero aqui pedir as minhas sinceras desculpas para vocês pelo atraso. Nosso horário é 15 horas em ponto todos os dias, mas infelizmente não deu por causa do tratamento que estou a fazer nas costas. Foi uma correria imensa essa semana que não deu mesmo para gravar os vídeos antecipadamente, nem mesmo os vídeos do dia no mesmo dia, pelo menos as manhãs, porque entramos muito cedo e naquela secção a ortopedia, estou a fazer alguns tratamentos também com aparelhos eletrônicos, máquinas avançadas de radiação que não permitem que a gente entre naquela secção de tratamento com aparelhos eletrônicos. Então não deu mesmo, e eu peço as minhas sinceras desculpas para todo mundo que vier depois dos jogos das 0, porque os dois primeiros jogos começam às 0h30 e eu estou aqui a sentir que alguns, pelo menos 50% dos nossos seguidores fiéis, vão perder os jogos das 0, e são jogos muito bons por sinal. E desde já, por isso mesmo, quero pedir as máximas sinceras desculpa pelo atraso. Não deu, pela correria, estou a fazer um tratamento muito delicado, a ver se consigo recuperar as minhas costas, porque elas doem muito. Já estou há 1 ano e 4 meses com dores, então peço mesmo as minhas sinceras desculpas. Mas sem mais enrolação, para aproveitarmos o tempo, vamos ao vídeo. Temos então o 0h30, quinta rodada da MLS, Vancouver contra Real Salt Lake. Estamos a falar do segundo contra o oitavo colocado da tabela classificativa, onde encontramos então o Vancouver, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas 1, marcou 8 golos e sofreu 8. Vai enfrentar o Real Salt Lakers, que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2, marcou 6 golos e sofreu 6 golos. Em confrontos diretos, temos então 2 vitórias para o Vancouver, 1 empate e 2 vitórias também para o Real Salt Lake. Vamos em dados complementares. Encontramos aqui um Vancouver que ganhou e empatou 5 dos últimos 6 jogos. Vai enfrentar o Real Salt Lakers, que nos últimos 4 jogos, 3 ele marcou primeiro, não venceu 7 dos últimos 8 em confrontos diretos. O Real Salt Lake ganhou e empatou 5 dos últimos 7 jogos, teve mais de 2 gols e meio, 8 dos últimos 9. Ambos times marcaram 8 dos últimos 9, e o Real White, ou seja, o Vancouver, marcou primeiro em 4 dos últimos 6 jogos, e Vancouver venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5. Então, para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75 e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 3h30, temos então Portland contra a Philadelphia Unions. É o terceiro contra o 12º classificado da nossa tabela da Major League Soccer, onde encontramos um Portland que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu os 2, marcou 9 golos e sofreu 8. Vai enfrentar o Philadelphia, que nos últimos 5 jogos ganhou 1, não ganhou nenhum, empatou 4 e perdeu 1, marcou 8 golos, marcou 6 golos e sofreu 6. Em confrontos diretos teve 3 vitórias para o Portland, 0 empate e 2 vitórias para o Philadelphia Unions. Dados complementares, temos um Portland que teve ambas marcam em 11 dos últimos 13 jogos. Portland ganhou, empatou 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5, ao passo que o Philadelphia não venceu 8 dos últimos 9 jogos, teve mais de 2.5 em 7 dos últimos 8 jogos. Então, para essa partida, igualmente vamos ficar com mais de 1,75, sem muita conversa. Vamos para as análises dos palpites do jogo seguinte.
1 hora finalmente temos então Deportivo Maldonado contra Defensores Sporting. Estamos a falar do quinto e o sexto colocado da tabela classificativa do Campeonato Uruguaio, quinta rodada, onde encontramos um Deportivo Maldonado que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 2, empatou 1 e perdeu 3, marcou 4 golos e sofreu 8. Vai enfrentar Defensores Sporting, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1, perdeu 0, marcou 8 golos, e sofreu apenas 9. Confrontos diretos, 2 vitórias para o Deportivo, 3 empates, 0 vitórias para os Defensores Sportinguistas. Em dados complementares, vemos então o Maldonado que não venceu 8 dos últimos 9, sofreu gol primeiro em 8 dos últimos 9, teve mais de 2 gols em 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4. Já o nosso Defensores Sporting venceram 5 dos últimos 6, marcaram primeiro em 5 dos últimos 6 em confrontos diretos. Deportivo Maldonado ganhou, empatou 6 dos últimos 6, teve menos de 2 gols em 3 dos últimos 4 e ambos os times marcaram em 6 dos últimos 7 jogos. Então, para essa partida, vamos ficar com mais de 75 e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 21h45 temos então amigáveis internacionais de seleções. Temos aqui um San Marino contra São Cristóvão de Neves. San Marino, que é a pior das seleções da Europa, nos últimos 15 jogos empatou 2, perdeu 13, e vai enfrentar o São Cristóvão, que também não fica muito distante dos piores lugares, mas pelo menos tem alguns registros verdes, conseguiu ganhar alguns jogos, empatou alguns e perdeu alguns, mas o que nos interessa é os últimos 5 jogos, onde vemos então o San Marino que nos últimos 5, claro, não ganhou nenhum, não empatou nenhum, perdeu 5, marcou 4 apenas e sofreu 13. Vai enfrentar o São Cristóvão que nos últimos 5 ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 6 e sofreu 8. Confrontos diretos teve apenas 1 e São Cristóvão e Neves levaram a melhor. Dados complementares, temos aqui um San Marino que perdeu 13 dos últimos 14 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 9 jogos. Ambos times marcaram em 4 dos últimos 4. San Marino sofreu gol primeiro em 13 dos últimos 14. San Marino perdeu o primeiro tempo em 8 dos últimos 9 jogos. E São Cristóvão e Neves não venceu 10 dos últimos 12 jogos e sofreu gol primeiro em 8 dos últimos 10 jogos. Então, para essa partida vamos ficar também com mais de 1,75 e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 21 horas temos Equador contra Itália. Estamos a falar de um Equador que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2, perdeu 0, marcou 5 golos e sofreu apenas 1. Vai enfrentar uma Itália que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 14 golos e sofreu 4 golos. Nunca se enfrentaram essas equipes, pelo menos não recentemente. E vemos um Equador aqui em dados complementares que ganharam ou empataram 9 dos últimos 10 jogos, teve menos de 2.5 e 4 dos últimos 4 jogos. Já a nossa Itália ganhou e empatou 7 dos últimos 8, mais de 2 gols em 5 dos últimos 6. Itália marcou primeiro em 7 dos últimos 8, Itália venceu 4 dos últimos 5 e teve ambas marcas em 7 dos últimos 9 jogos. Então, para essa partida, por mais que temos uma Itália aqui com muito mais em golos, vamos ficar com menos de 4.5, porque estamos diante de uma equipe sul-americana que, jogando em casa, não tem, todas as seleções sul-americanas não têm a cultura de passar de 4 golos, não gostam de golear e nem goleiam. Então vamos ficar com menos de 4.5 e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 23 horas temos Guatemala contra Venezuela. Estamos aqui diante de uma Guatemala que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou e perdeu 4, marcou 2 golos e sofreu 8. Vai enfrentar uma Venezuela que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2, marcou 5 golos e sofreu 4. Em confrontos diretos teve 0 vitórias para a Guatemala, 1 empate e 2 vitórias para a Venezuela. Vamos a dados complementares, encontramos então Guatemala que teve menos de 2 gols em 7 dos últimos 8 jogos. Guatemala sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4, Guatemala perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, Guatemala perdeu 4 dos últimos 5 jogos e a Venezuela sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 6, teve menos de 2 gols em 9 dos últimos 11
e Venezuela não venceu 5 dos últimos 6. Já em confrontos diretos, a Venezuela ganhou, empatou 3 dos últimos 3, teve menos de 2 gols e meio 3 dos últimos 3. Então, para esta partida, a gente vai ficar com menos de 4.5 também. São duas equipes sul-americanas, como podemos ver, raramente chegam a 4 golos, nem a Guatemala e nem a Venezuela. Então fechamos nessa, vemos então assim em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 24 de março de 2024. E mais uma vez eu queria pedir as nossas sinceras desculpas para o prejuízo daqueles que chegaram e perderam os jogos das madrugadas. Por favor, eu peço as nossas sinceras desculpas mais uma vez pelo atraso que não deu mesmo, mas vamos agora aproveitar o tempo e tentar corrigir na próxima semana, até porque a próxima semana estarei muito livre, vamos poder gravar tudo de uma vez com antecedência, porque o tratamento é 2 semanas sim e 2 semanas de repouso. Então, sem mais enrolação, vamos então em tela cheia. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. Muito bem, para o nosso dia 24 de março de 2024, temos então o 0,80 Vancouver contra o Real Salt Lake, era mais de 75, e 28,45 San Marino contra São Cristóvão e Vicente, mais de 1,25. Sem mais enrolação, vamos então em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.